Olá, telespectador, boa tarde. Nós estamos então aqui nos estúdios centrais da TV Jesus. Vamos hoje fazer um programa diferente, mas é o mesmo Hora da Verdade, mas numa vertente de debate. Hoje não teremos o nosso programa em passeado, mas estamos nos estúdios. É para dizer a todo o telespectador, nós estamos situados então aqui na nossa capital Luanda, aqui no distrito da Manyanga, e nós estamos a ser assistido em 54 países na TV Jesus, em www.tvjesus, na banda larga, são 54 países assistindo. Hoje temos um assunto a abordar e como estamos no Março Mulher, teremos aqui convidadas e não só nossos convidados vão nos situar melhor do tema que nós vamos abordar hoje. Hoje vamos ter um debate, falaremos hoje sobre o tema a ilusão das mulheres no ponto de vista religioso e do cristianismo. Na verdade, teremos convidados que nos vão situar, que nos vão fazer a abordagem desse tema, deste debate. Acredito que você está expectante e não sai daí porque nossos convidados já estão aqui no estúdio e vamos procurá-los então, já convidá-los e apresentá-los. Não sai daí porque nós esse debate garante. Então, a TV Jesus está em direito para então levar para si esse tema, Março Mulher, neste grande debate. Não sai daí. Pronto, então, conforme dizíamos, já estamos aqui os nossos convidados nos estúdios. Estou a falar do... vamos começar, como estamos mesmo em Março Mulher, estou a falar da nossa convidada que já está no nosso estúdio. Queremos então desejar boa-vinda à nossa Emília, nossa irmã Emília Fanana. É mesmo assim o nome? Está correto. É para dizer que a nossa pastora, eu vou repetir para os nossos telespectadores que estão expectantes e dizer que na verdade está entre nós a nossa convidada Emília Fanana. Está correto? Correto. Sim, senhor. A nossa convidada também, ela é pastora. Sim, correto. Está também a meu lado direito, estou a falar da jovem Bela Macaia, que é cantora, está correto? Não, jovem, não, senhora. Senhora Bela Macaia, é própria Março Mulher, já começa a aquecer nosso debate. Senhora Bela Macaia, então, ela também é cantora e não só ela está aqui também para fazer parte desse debate. E também ao meu lado esquerdo, então, está o senhor Paulo Nisha. Ele também é psicólogo, que vai estar também conosco. Está correto, Paulo Nisha? Mais do que correto. Ok. Então, temos este tema a abordar. Na verdade, eu quero começar mesmo a dar a primazia nas senhoras. Vamos primeiro saber, na verdade, do tema já apresentado. Estamos a falar então do assunto em debate. Hoje falaremos então sobre a ilusão das mulheres no ponto de vista religioso do cristianismo. Na verdade, queremos então saber, vamos nos direcionar, se é possível, na nossa pastora, que vai nos começar a dar o ponto de partida. Então vamos saber isso. O que é a ilusão? Muito boa tarde, muito obrigada pela palavra dada e também agradecer à TV Jesus pelo convite endereçado à minha pessoa. Sinceramente, não estava nos planos, não é? Mas na graça do Senhor, no seu calendário já estava assim estipulado e cá estamos. Concernante ao tema que nos trouxe aqui na tarde de hoje, realmente é um tema bastante pertinente. Pertinente por quê? Porque é um tema que vai de acordo com o realismo que realmente nós vivemos aqui, sobretudo aqui no nosso país em particular. Eu primeiramente digo que a ilusão, quando estamos a falar sobre a ilusão, nós estamos a falar ilusão no termo de engano de alguma coisa, algo ilusório, algo que é passageiro, algo que só acontece num dia e no outro dia ele já não existe. Isso é que tem a ver com a ilusão. E quando se trata, por exemplo, da mulher, se nós formos, por exemplo, em Hebreus, a Bíblia diz que estudos feitos que a definição da mulher em grego ou em hebreu significa isha, quer dizer mulher, e que se nós formos, por exemplo, no nosso dicionário, nós podemos assim dizer que a mulher é um substantivo feminino que tem a ver com sexo feminino e que realmente, quando estamos a falar da mulher, estamos a nos referir de mãe, irmã,
tia, avó, prima, etc, etc. Então, quando nós falamos, por exemplo, conforme está aqui, que no ponto de vista religioso, a religião é um conjunto de crenças. A religião é um conjunto de crenças que cada pessoa mostra, por exemplo, naquela divindade que ele presta, naquela divindade que ele crê. É diferente já do cristianismo. O cristianismo tem a ver com a doutrina de Cristo. Então, quando falamos, por exemplo, digamos assim, da religião, há uma diferença bem grande entre a religião e o cristianismo. Por quê? Porque, conforme nós já falamos, que a ilusão tem a ver com o ilusório. Por exemplo, se nós formos no livro de Esther, no livro de Esther, capítulo 4, lá fala de como é que a Esther salvou o seu povo. Libertou o seu povo da matança de Amã, para que aquele povo não fosse, por exemplo, morto. Então, a rainha Esther, como cristã, ela soube mais ou menos salvaguardar esta posição para que o povo fosse livre. Então já é diferente, por exemplo, se nós formos, por exemplo, no livro da primeira carta de Samuel, Samuel me falha, capítulo 20, fala acerca da Abigail. Abigail se comportou como uma mulher religiosa. Bem, nós já vamos dar sequência com a nossa convidada, a nossa pastora, mas é só para passar o microfone na senhora Bela Macaia. Ela deixou de ser jovem, agora é senhora. Então, senhora Bela Macaia, para dizer sobre a abordagem em causa. Já vimos a definição sobre a questão de ser religioso, de ser cristianismo. É uma diferença porque exato. Agora, naquilo que, do teu ponto de vista sobre, ou tem também a argumentar mais sobre a definição, podemos fazer outra questão que... Eu acho que é melhor fazer uma outra questão, porque foi bastante claro a abordagem. Já com a senhora Bela Macaia, alguma vez já foste desiludida? Desiludida em que aspecto? Bem, então, estamos a falar no ponto de vista religioso ou do cristianismo. Alguma vez já foi desiludida? Sim, eu vou falar na minha área de cantora, não é? Vou falar da minha área de cantora. Desiludida, tipo... Nunca foste enganado? Nunca enganaste alguém? Não, eu enganar, bem, não posso dizer que não, né? Não posso dizer que não, porque eu sou humana. Exato. Se calhar não foi mesmo o meu... não planificou? Não. Enganei sem querer. Sobretudo agora que eu sou cristã. Atenção, porque temos que ter em conta que noutrora eu já fui pagã também. Apesar que nasci dentro do cristianismo, dentro da igreja praticamente, mas eu tive também os meus momentos como pagã. Mas como cristã, eu já fui enganada sim, mas enganar outras pessoas por causa do que eu já tenho lido, por causa daquilo que eu já sei, é difícil. Mas ser enganada, já fui. Agora, só não sei... Por um cristão, também por um religioso. Só os religiosos é que enganam. Só os religiosos? Só os religiosos é que enganam. Cristão que é cristão nunca engana ninguém. Há um texto bíblico que diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Mas por isso falo mesmo. do ponto de vista do cristianismo, não de religioso. Não, será que eu devo estar a fazer confusão? Olha, eu tenho uma resposta para isso. Nós, como cristãos que estamos aqui, eu sei que o Samuel Paulo também, sabemos muito bem da passagem bíblica que diz que deixai crescer junto. Deixamos crescer. Tanto o trigo e o joio. Então, todos eles estão no mesmo sítio, são parecidíssimos. Nós não temos como... só mesmo o dono da lavra saberá separar. Então significa dizer que sempre engano vai haver, sempre desilusões vão haver. Amém. Ok. Então essa é a palavra da nossa cantora Bela Macaia. Vamos então ao senhor Paulo Nish, ele também que vai nos ajudar aqui a compreender no ponto de vista psicológico o que acontece. Eu quero mais acrescentar sobre já a definição feita. Agradecer a TV Jesus pelo convite que me foi endereçado. Cordiais saudações a todos os telespectadores e a todos que aqui se fazem presente. Claro, quero acrescer aquilo que é o subsídio da psicologia neste tema. Dizer que a psicologia vê a ilusão como a troca de algo real por alguma coisa falsa.
e dar o significado de que a ilusão vai significar alucinação, delírio, fantasia, miragem, sonho, visão, aparência, disfarce e engano. E que existem tipos de ilusão. A primeira é diótica, ilusão auditiva, ilusão tátil, gustativa e olfativa. Dizer que o ser humano, enquanto ser vivo, ele é biopsicossocial. O ser humano tem na mente a percepção e tem no seu corpo, no lado externo, os órgãos de sentido. Órgão de sentido tem o auditivo, o visual, o tátil, o olfativo e a pele. Por intermédio destes órgãos de sentido, o ser humano capta estímulo. E esses estímulos são levados pelos órgãos motores que o leva até o cérebro onde está a percepção. Quando não houver uma percepção certa, verdadeira, ela vai ser errônea. E quando é errônea, logo vai dar neste significado, que é alucinação. E dizer que isto pode ocorrer porque por detrás poderá estar alguma patologia, né? Dentre elas, patologias como depressão, como esquizofrenia, como ansiedade, né? E também dizer que eventos ambientais, alterações hormonais, poluição sonora, podem também levar à ilusão. Até aqui é o meu subsídio. Olha, falando disso, nosso psicólogo já pôde então abrir mais uma janela aqui sobre aquilo que é o tema em causa. Eu também deixou-me curioso sobre essa situação. Será, não é comum, né? Mas é possível que dentro dessas vertentes já apresentadas, naquilo que é a desilusões mesmo do jovem. Estamos a falar no ponto de vista religioso do cristianismo, mas também já existem pessoas que, mesmo sendo cristã, tem sempre um lapso, tem aquelas pessoas que às vezes, mas isso vamos saber mais da pastora. Acho que a pastora tem mais assuntos a respeito disso, porque como pastora tem muitas ovelhas, tem muitos membros. Será que, pastora, de favor, já para si, Paulo, pastora, será que nessa abordagem, nesse debate que temos hoje, não tem aparecido aquelas situações, como por exemplo, aparece uma jovem, né, crente, cristã, e está no seio da comunidade, na igreja, depois está na fase de namoro, assume compromisso com um jovem, depois de um certo tempo o jovem já é reconhecido até na própria pastora, faltou legalizar o namoro, mas depois encanta-se com outro jovem de um outro centro que a pastora não denomina. Então não estaremos perante uma desilusão dessa jovem que assume compromisso, já tendo outro compromisso. Será que a pastora, como pastora, na experiência que já tem da sua liderança, com quem lidar, será que já apareceu casos do gênero que é complexo a resolver, a desilusão? Com certeza. Muitos casos? Ou Muitos, poucos casos? não, vários mesmo. Variadíssimos, que até às vezes você, como pastor, tens que ter a ideia muito bem assente e os pensamentos para que você possa aconselhar aquela crente ou aquele crente a sair desta desilusão. Então, no caso, vamos dizer que essas pessoas não são cristãs, são religiosas. Neste caso, são religiosas, sim. Mas dentro do cristianismo. Quer Acho dizer, que o tema está aberto para intervir. Sim. Cada um que quer. Então, Sim. se já estamos a falar do cristianismo e até está a ser assistido por uma liderança cristã, quando aparecem esses casos, então não estamos a dizer só que é no ponto de vista religioso, é no ponto de vista do cristianismo, porque estão com um passo de seguir o cristianismo, a Cristo. Então, quando se dá esses casos, é problema de quê? O nosso psicólogo também vai nos ajudar a compreender isso, mas naquilo que é a experiência da pastora, então, são vários casos. sim, são vários casos. Isso não tem se deparado somente só, às vezes até em caso, por exemplo, de uma jovem relacionar-se com um outro jovem e às vezes acabar de desiludir o outro jovem, mas quase em todos os domínios. Todos os domínios? Sim. Ai, no domínio social, no domínio cultural, no domínio profissional e, sobretudo, até mesmo no domínio religioso e cristão. Mas no domínio religioso é mais ainda. É mais ainda. Sim, por porque isso. as pessoas aí não se revêem no cristianismo, é Não. mais
na carnalidade. Exatamente. Porque tem uma diferença bem grande entre o cristianismo e a religião. A religião, por exemplo, é uma pessoa que está dentro da igreja, mas ele não tem nenhum compromisso com Cristo. Esse é religioso. Este é religioso. Ok. Ele está dentro da igreja, participa na igreja, ele até faz parte de um grupo qualquer dentro da igreja, mas ele não tem compromisso com Cristo. Só tem compromisso com os irmãos. Só tem compromisso com os irmãos e com a casa de Deus, que é as paredes. Ou então, eu diria também que são situações que, tipo, nos deparamos com pessoas que estão há bastante tempo na igreja, mas nunca receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador nas suas vidas. Então, eles têm a igreja como... Eles vão à igreja como hábito. Mas no caso, para receber Jesus como Salvador, o que é necessário, pastor? Oh, Bela Macá pode dizer isso. O que é necessário para receber Senhor como Salvador? O que é necessário para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Primeiro passo, arrependimento do teu coração. Sincero, um arrependimento sincero. Depois, segui-lo. E não termina por aí. Quando você segue-o, estamos já dentro de uma igreja, não é? Dali, o pastor vai fazer o seu papel de fazer receber Jesus, quer dizer, falando, como é que se diz esse termo mesmo, pastora? Tipo, confessar na tua boca que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Desde o momento em que você se arrepende, você tem que pronunciar isso. E se não pronuncia, não se arrependeu? Não recebeu ainda Jesus. Isso é hábito. Bem, acho que a pastora tem mais esclarecimento concernente essa questão. Será que o cristianismo, todos aqueles que vão na igreja, né, são crentes, confessaram, deixaram o mundo, e esses são acompanhados? Porque acredito que os pastores têm uma visão diferente com as ovelhas, sabe? Não, esse converteu-se, ele vai acompanhar os passos dessa ovelha, mas também uma passagem bíblica que diz que a carne está fraca, o espírito está pronto. Então, às vezes é necessário ajudar essa ovelha, ajudá-lo a ser cristão. Não é verdade, pastor? É verdade, mas normalmente quando, por exemplo, a pessoa vem para a igreja, a partir do momento em que ele arrepende-se totalmente, depois do seu arrependimento, ele faz a confissão dos pecados. Depois dele fazer a confissão dos pecados, Mas sempre tem que fazer a confissão dos pecados? Sim, ele tem que fazer a confissão dos pecados de tudo quanto ele fez. Não é sempre. Uma vez só na vida? Não. No momento em que você recebe o Senhor, no momento em que você decide em receber o Senhor, não é? Receber Jesus como Senhor e Salvador na tua vida, você deve sim fazer confissão. Mas suponhamos que essa pessoa que se converteu perdeu a fala, é mudo, vai confessar como? Será que Deus não perdoa ele, não olha ele como cristão? Não. Todas essas pessoas que, por exemplo, são surdas ou são mudas, elas estão isentas de qualquer coisa que tenha a ver com a maldade do mundo. Sabes por quê? Estão isentas? Sim. Sabes por quê? Por causa da psíquico. Quer dizer que a sua mente, ele é uma pessoa, podemos assim dizer, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, mongoloide, um paranoico. Ele tem um lugar que Deus reservou para ele no reino dos céus. Porque ele não está no seu pleno raciocínio. Complicar a situação, mas nosso psicólogo vai nos ajudar. Paulo Misha. Cuidado para nós não sairmos do nosso tema, porque estamos aí Nós estamos mongoloide, num termo científico, vai ser síndrome de Down. Eu ainda acho o seguinte: existem cristãos mentirosos compulsivos. Exatamente. Existem aqueles com um comportamento manipulador. Exatamente. E outros com uma síndrome que é o narcisismo. Exatamente. É necessário os pastores saberem dar conta disso, porque os pastores não deixam de ser um terapeuta. Exatamente. Né? Tem aquela terapia divina, logo também fazem parte, né, do leque de terapeutas. Então, eu ainda acho que devem estar dotados de mais técnicas para poder identificar, então, esses mesmos.
Mas eu acredito. Existem? Existem sim, E para essas técnicas é necessário também formações. É necessário formações, é necessário capacitações. Porque independentemente de eu ser psicólogo, eu também tenho a minha vida espiritual. E eu gosto muito de dizer assim, já dei a César o que é de César, agora vou dar a Deus o que é de Deus. Aproveitando essa oportunidade, Paulo Nisha, já uma vez também passou nesse processo de desiludir alguém? De desiludir alguém? Claro. Eu acho que todos nós, quando é que vai ser uma anomalia? Vai ser uma anomalia quando esses itens que eu citara, eles passam a ser desproporcional. Porque eu acredito que todos nós enganamos um bocadinho, né? Todos nós temos algumas fantasias. E as fantasias, elas podem ser de várias ordens. Paulo Nisha, é nessa questão que eu aproveito de fazer a pergunta. Sim. Será que ao fazermos isso, a praticarmos essas falhas, deixamos de ser cristãos ou só somos considerados como religiosos? Acredito que não. Acredito que existem situações ocasionais. Mas agora, quando é recorrente, eu ainda acho que se realmente esse Deus que vão falando sempre na igreja, na esfera social e tudo mais, é tão bondoso como é, então eu acho que um arrependimento profundo, ele perdoa. Mas agora, já fica muito feio quando é constante, porque senão vai vir aí outras áreas do saber que vão ter o seu viés e vão chegar a uma conclusão. Porque realmente na igreja nós temos pessoas com problemas de várias ordens e que realmente um pastor deve conhecer as ovelhas, os seus problemas, desde os biológicos, desde os psicológicos, desde os sociais, né? Então aí vai conseguir fazer o melhor acompanhamento. E muitas das vezes é normal compactuar com um psicólogo, com um psiquiatra. É normal fazer um desligamento, encaminhar para esses especialistas, para poder então unir o útil e agradável e realmente nós conhecermos ele na sua profundidade. E aí vamos conseguir sim dar o seu tratado. É muito normal porque Deus dotou sim os homens de conhecimento, alguns com os divinos, alguns com o científico, mas ao fim e ao cabo todos eles parece que divergem, mas convergem. Ok, então nosso psicólogo, nosso Paulo Nisha é pastora. A pastora dizia que na verdade são assuntos recorrentes na igreja. E como pastora, acredito que os líderes religiosos é conhecedor de muitos assuntos, de muitas ovelhas. E no tema que nós estamos a abordar hoje, estamos em debate, há desilusões que muitos jovens apresentam e acarreta naquilo que são os assuntos que a pastora tem gerido. E qual tem sido a resolução desse mesmo problema com esses jovens, sendo ele já cristão não religioso? Este tipo de assuntos, neste caso, quando, por exemplo, o crente já é membro, já é filho, ele tem um acompanhamento conforme o psicólogo acabou aqui de dizer. Eu, pelo menos, tanto na formação, porque eu estou a fazer a licenciatura, estou no último ano da minha licenciatura, estou a fazer teologia, e nós aprendemos tanto, nós demos ali, demos a sociologia, demos a psicoterapia, demos a filosofia, demos a tipologia, demos a ecologia e também estudamos também a teologia de outras religiões. Okay. E por intermédio dessas religiões todas que nós temos estudado, que eu aprendi, sei mais ou menos como lidar com determinado tipo de problema que o crente estiver a passar ou a viver dentro da igreja. É aquilo que o psicólogo disse, cada pastor conhecer a sua ovelha. E para você conhecer é necessário que o pastor tenha o aconselhamento bíblico, o diálogo pastoral, a ética ministerial, a ética cristã, a educação cristã.
Agora, pastora, desculpa só. Agora eu faço a questão. Aqueles pastores são pastores que não estão dotados ou capacitados com várias formações que poderão lhe ajudar a dirigir o seu rebanho. Como é que esses pastores encaram essa situação? Porque também tem muitos pastores que deixam a desejar. É tudo por nada, é disciplinar a ovelha. Como é que fica? É a falta da formação. É a falta do conhecimento. Porque a Bíblia está a dizer no livro de Osias 4:6 que meu povo parece ou perece porque lhe falta o quê? O conhecimento. Então você já tem um povo, tem um pastor que tem que cuidar desse povo. Exatamente. Então, o que muitas das vezes tem acontecido na nossa sociedade é que é um crente, digamos que é um crente, que ele, por exemplo, é um intercessor numa determinada igreja. E ele dorme, sonha que ele está a pregar uma multidão de pessoas no estádio, por exemplo, de 11 de novembro. E ele, quando acorda dia seguinte, diz que ele é profeta. Então, por isso... Olha, é interessante. E falando disso, pastor, já temos muitos profetas que intitularam-se e estão a fazer... falando disso, há um assunto aí recorrente da semana que deixou-nos tão triste. Pronto, é mais um pastor, um suposto pastor, mas pronto, acho que depois a pastora vai, num minuto antes de nós desligarmos dessa situação. Então, você que é profeta, atenção profeta, és profeta mesmo? Ou depois de passar num sonho você já se tornou profeta? Sabe o que é a vida de um profeta que deve levar? Já é convertido, já se arrependeu. Então aqui é a questão. Para ser profeta tem que ter processo, tem que ter caráter. Nós vamos fazer um breve intervalo, vamos sair desta. E o nosso debate está assim, estamos a pegar a velocidade. Nossos convidados estão a interagir e nós vamos voltar já. Mas eu gostaria de deixar uma questão que acredito que os nossos convidados poderão responder. Mas eu apresento uma questão. Pastora, perante uma situação de um jovem ou um casal na igreja, desiludiu alguém, casaram e depois de casar, então este mesmo casal, a mulher depois faz uma vírgula e vai conseguindo um neném extra e o homem está neutralizado. Como tratar esse assunto deste casal que o homem não faz nada, mas a mulher depois dá conta que essa situação tem que dar uma vírgula, senão vou acabar de envelhecer como ele, sem nada. Como é que se resolve? Então, no nosso intervalo, depois, vamos fazer um breve intervalo. Quando voltarmos, vamos atacar nisso. Então, não sai daí, porque estamos aqui em debate. Até já.